que é modulação intestinal, né? Vamos lá. Modulação intestinal, o que é você modular? É você equilibrar, né? Então, assim, o intestino tem bactérias boas, tem bactérias ruins, tem fungos, tem parasita, tem diversas, digamos, seres ali que convivem ali, de forma bacana. Então, modular o intestino é o que? A gente equilibrar, é a gente aumentar as bactérias boas e reduzir as bactérias ruins e os outros, digamos assim, seres vivos que convivem ali, que porventura possam estar em grande quantidade, a gente precisa torná-los de forma equilibrada. Então, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia do termo desbiose. Pô, o que é desbiose? Desbiose é o quê? Desequilíbrio. Você pode ter muito mais bactéria ruim do que boa no seu intestino. Você pode ter muito mais fungo do que bactérias boas no seu intestino. Você pode ter muito mais parasitas, né? Tipo vermes, no seu intestino. Né? Então, o que acontece? A modulação é para a gente equilibrar, para deixar essa população aí, as coisas boas maiores e as coisas que não são boas menores. Então, por exemplo, uma alimentação rica em fandangos, rica em cachorro quente. Rica, eu quero dizer o seguinte, não tem problema a gente comer um cachorro quente, a gente comer feijoada, rabada, mocofata. Minha filha, você pode comer o que você quiser. Mas não dá para você comer cachorro quente, tipo assim, todos os dias, né? Porque o que acontece? Esses alimentos ultraprocessados, eles vão ter corantes, conservantes, que vão acabar o quê? Digamos assim, provocando, tipo, pensa assim, que o intestino é uma peneira. Então, esses alimentos, o uso frequente deles, vai tornar essa peneira furada. Então, vai começar a passar do intestino para o sangue, pedaços grandes de comida. Aí daqui um dia, pô, você nunca teve alergia a camarão, daqui a pouco você tem alergia a camarão, tem alergia a abacaxi, tipo, do nada. Mas não é que é do nada. O André tá comendo grão de bico e enchendo o rosto todo. Ele pode estar com uma hipersensibilidade ao grão de bico, né? Então, assim, começa a passar... A peneira tá furada. A peneira tá furada. Então, o que a gente precisa fazer? Costurar essa peneira. Vai costurar essa peneira como? Com fibra, tipo assim, com maçã, com linhaça. A gente vai costurar o quê? Com mamão. Então, assim, é o quê? Fazer com que aquele intestino, ele possa voltar, né? Eu digo assim, a reter no intestino o que tem que ficar. Porque, por exemplo, o intestino, gente, ele vai ter o quê? Ele vai ter fungo. Por exemplo, ele tem cândida, por exemplo, que é um fungo, né, bastante conhecido, que tem em homens e em mulheres. Sabe o que acontece? Quando a gente tem uma alimentação muito, tipo assim, ruim, todo dia ficar comendo alimento cheio de corante, conservante, por exemplo, pode chegar um momento que ele vai começar a ter o quê? Essas alergias alimentares. Ele pode começar a ficar inchado. Poxa, comeu alguma coisa, tipo, começa a ficar inchado, com o abdômen distendido. Pode ficar com gases, pode começar a ter alergia. Pode começar a ficar cansado, sonolento, assim, do nada, sabe? Pô, menino, já acordo cansado e durmo cansado. Queda, tipo assim, do raciocínio, do foco, da concentração. Todos esses são sintomas, digamos assim, de inflamação e que seu intestino pode não estar retendo os nutrientes, porque está passando, eu digo assim, do intestino para o sangue, né? Então, por tipo, mulheres, por exemplo, que consomem muito esse tipo de alimento, o que acontece? Às vezes elas começam a ter candidíase de repetição, que é o quê? Corrimento vaginal, coceira. Sim. E o que acontece? Às vezes ela vai no ginecologista, usa o remédio que a médica prescreveu, só que não dá jeito. Daqui de 15 dias, uma semana, volta tudo de novo. Por quê? Porque a peneira dela, que é o intestino, está furada. Então eu preciso melhorar a alimentação, preciso melhorar o estilo de vida, porque a falta de sono ou dormir pouco também contribui para a gente ter esse desequilíbrio intestinal. Então, para a gente fazer essa modulação, que é o equilíbrio das bactérias intestinais e equilíbrio, digamos assim, dos seres que vivem ali, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter um sono de qualidade, dormir bem, horas de sono interessantes. Exatamente. E tem que gerenciar o estresse. Eu acredito assim que hoje em dia, um dos principais males que a gente tem é, eu digo assim, a gente não consegue, digamos assim, lidar com o estresse, ou o estresse, ele começa a ter repercussões ruins no nosso corpo. A gente não consegue, digamos assim, exatamente, controlar. Então, assim, é importante a gente saber gerenciar o estresse. Por exemplo, o chá de hortelã, importantíssimo para o intestino, ele facilita a digestão. Então, por exemplo, eu mesmo tenho síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome, digamos assim, uma condição a qual, por exemplo, quando a gente se estressa, minha filha, o intestino, tipo, na mesma hora enche. Eu não posso comer, por exemplo, muita castanha do Pará, muita castanha de caju, porque o intestino também fica com distensão abdominal. Então, assim, cada pessoa, na verdade, ela vai ter uma hipersensibilidade, ou seja, provoca, alho, cebola. Então, assim, na minha alimentação não pode ter muito dessas coisas, porque minha barriga fica distendida. Só que essa condição é uma condição que é muito relacionada com o estresse. Né? Essa condição é muito relacionada com o estresse. Então, assim, eu vim a ter síndrome do intestino irritável depois que meu pai faleceu. Então, assim, as pessoas geralmente que passam por algum período assim, de estresse e que muitas vezes não conseguem lidar com aquilo ali, elas podem ter doenças físicas, só que o gatilho foi um gatilho emocional. Né? Então, assim, por isso que eu digo gerenciar o estresse. Né? Eu só vim melhorar mesmo da minha síndrome do intestino irritável, por exemplo, depois de um ano, que foi quando, tipo assim, eu aceitei, tipo, que meu pai foi embora, né? Mas às vezes pode ser uma perda financeira
uma perda de um trabalho, Uhum. uma perda de um ente querido. Então, assim, a gente precisa saber gerenciar as nossas emoções para evitar que a gente, por exemplo, fique com ansiedade e acaba comendo muito doce, Uhum. né? Então, assim, a ansiedade, o excesso de doce, ele detona o nosso intestino, fica com a peneira furada. Aí, nosso intestino, que produz cerca de 80% da serotonina, que é um neurotransmissor que vai nos dar a sensação de bem-estar e de felicidade, a gente começa a diminuir. Então, recorre ao doce para poder ter esse prazer, né? Por isso, Tamara, que diz que o intestino é o segundo cérebro? Exatamente, porque o intestino a gente tem um nervo que a gente chama de nervo vago que conecta o cérebro com o intestino. Então, por isso assim, que às vezes você toma um susto, tem uma diarreia, né? Ou então às vezes você está preocupado com alguma coisa, aumenta a vontade de comer doce. Ou então você está preocupado com alguma coisa, eu digo assim, a gente que tem intestino irritável não precisa nem comer muita coisa, né? Basta se estressar que a barriga enche. Então assim, eu me estressei com alguma coisa, tipo assim, que entenda, às vezes pode ser uma besteira, mas para mim marcou. Então, assim, a minha barriga enche na mesma hora. Por quê? Porque você tem um comando do cérebro que vai para o intestino, começa a aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, aí as bactérias ruins começam a se proliferar. Né? Então, a gente precisa realmente gerenciar esse estresse através de quê? De uma atividade física, meditação, oração, tomar um chazinho de camomila, de erva doce, erva cidreira, algo que vai te ajudar. Fazer uma coisa que você gosta, costura, não sei, ler um livro, né? Então, a gente precisa disso. Desparasitar também é importante, né? Desparasitar é importante, mas assim, o que acontece? Hoje em dia está na moda desparasitar, né? O que é desparasitar? É retirar os parasitas, né? Eu digo assim, protozoários, né, do nosso intestino. Só que tem alguns protozoários que são interessantes. Gente, entenda, o nosso intestino vive em equilíbrio, né? É para ele viver em equilíbrio. Então, assim, tem coisa boa ali, tem coisa ruim que vive em equilíbrio. O ruim é esse desequilíbrio. Então, assim, às vezes a pessoa quer desparasitar tudo, toma um monte de medicamento, né? Que vai, tipo assim, eliminar esses parasitas, só que pode provocar desbiose. Então, o que é que a gente faz muitas vezes? Quando a gente identifica que aquela pessoa tem um parasita, seja através dos sintomas que ela tem, ou através de exame, né, de fezes, a gente pode fazer uma desparasitização natural, através de tinturas, né, através, tipo assim, de cápsula de alho, cápsula de orégano, tintura, por exemplo, de nogueira, absinto, tem várias coisas que a gente pode utilizar para poder realizar essa desparasitização. Mas não é para fazer essa desparasitização de forma aleatória. Tipo assim, tá na moda, vou usar. Porque o povo é assim, tá na moda, vou desparasitar. Aí sai tomando um monte de coisa que não precisa. Não, é porque tem um comprimido que você toma uma vez só, uma dose só, e aí vai embora. Quando é recomendado o consumo de probióticos? Vamos lá. Os probióticos, que são os lactobacilos, né, que são micro-organismos bons, antes a gente prescrevia para todo mundo. Era para todo mundo prescrever probiótico. Hoje em dia, né, com o advento da modulação intestinal, a gente sabe que o probiótico não é para todo mundo, né, que é os lactobacilos, né? Então, por exemplo, se você está com muita distensão abdominal, o ideal naquele momento não é colocar probiótico, porque já tem tanta bactéria ali no seu intestino que se você coloca um probiótico, você pode aumentar a sua distensão abdominal. Então, o interessante, por exemplo, é utilizar um produto que ele vai matar esse excesso de bactérias ruins, ele vai, tipo assim, provocar uma morte celular nas bactérias ruins, para tentar equilibrar aquela população, e daqui a um mês, 2, a gente coloca o probiótico, né? Ou então, por exemplo... E o que é que mata? Oi? O que é que mata? Um produto chamado biointestil, que é um produto à base de gengibre, que ele vai ajudar a matar essas bactérias ruins, né? A gente tem outros produtos também, como o Microbiomex, que é um flavonoide, que também vai ajudar a melhorar a inflamação daquele intestino. Então, assim, a gente precisa entender que não é para você ficar usando probiótico, tipo assim, a torta direito para todo mundo, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, utilizar esses produtos primeiro, para depois fazer a manutenção dessa saúde intestinal com o uso do probiótico, né? E o probiótico é o seguinte, quanto mais variado for a quantidade, por exemplo, tem probiótico que só tem uma cepa de bactéria, que é um tipo de bactéria, que são vários aí que a gente tem na farmácia. Só que tem outros que tem 20 bilhões de bactérias, tem 5 cepas, que são 5 tipos diferentes, né, de bactérias. Quanto mais tipos de bactérias tiver e quanto mais variado for, melhor, porque a gente vai ter, tem bactéria, gente, que é boa para obstipação, que é prisão de ventre, tem bactéria que é boa para quem tem intolerância alimentar, tem bactéria que é boa para melasma. A gente hoje em dia tem os psicobióticos, que são o quê? Lactobacilos, que estão relacionados com o sistema nervoso central. Então, para paciente depressivo, ansioso, a gente pode utilizar mais essas cepas relacionadas com a saúde mental. Que ótimo.